Sábado. Gente, eu acho que eu já estou fazendo parte dessa família aqui do Lagoinha, ó. Estou me sentindo em casa, né? Toda vez que eu venho aqui, sou bem recebido, graças a Deus, né? Rostos conhecidos, né? Então eu fico feliz por estar encontrando vocês bem, com saúde, na paz de Deus, né? Tranquilo. Então, eu só tenho que agradecer ao convite da irmã Antônia, né? Eu fico satisfeito quando eu venho aqui, eu fico satisfeito e feliz quando eu venho passar essa mensagem de Jesus, e que o Espírito Santo esteja aqui nessa manhã, irmãos. Esteja aqui para abrir nossa mente, nosso entendimento, e que a gente possa realmente, todo sábado, estar desse jeito, né? O sábado é um dia de estar na igreja, viu, irmão? O sábado é um dia importante, é um dia especial. Não que a quarta-feira e o domingo não seja, mas o sábado é um dia único. A irmã White fala que toda vez que termina o sábado, a gente já deve estar se preparando para quê? Para o próximo sábado que vem, tá? Hoje é um dia de visitar, hoje é um dia de aconselhar, hoje é um dia de dar estudo bíblico. O irmão Gilberto, ele falou que tem pessoas hoje para visitar, pessoas que estão querendo estudo PG na casa, né? Então, que vocês possam se sensibilizar, estar aqui à tarde junto com o irmão Gilberto para ir visitar essas pessoas, né? Que tanto almeja conhecer Jesus, tanto quer. Quando a pessoa chama, é porque ela quer. Então, se disponibilize para ir na casa dessas pessoas, né? Para falar do amor de Deus, para chamar essas pessoas para Cristo, né? Para ouvir o que essas pessoas têm para falar, aconselhar, ajudar, seja de qualquer forma, tá? Mas contanto que a gente esteja fazendo algo e que a nossa intenção, irmão, seja uma intenção natural, a motivação seja por Cristo e para Cristo. Eu tenho certeza que você está aqui porque você quer ir para o céu, ou não? Claro, eu também quero ir para o céu, ver Jesus, né? Minha irmã também quer, que ela está muito feliz hoje lá no acampamento. Parece que ela foi para o céu. A irmã Helena que conhece ela aqui, né? Lena, né? Ela estava radiante ontem. Eu digo, calma, minha filha, olha o coração. Né? Se aquete. Irmãos, irmã Antônia aqui até 1h da tarde, 2h, né? Pode ir, né? Então tá certo. Não, irmão, eu estou brincando, né? Irmãos, eu vou fazer uma perguntinha aqui básica para vocês. É possível ser perfeito aqui nessa terra? Sim ou não? Não? Mas Deus disse que quer que a gente seja perfeito. Deus fala assim, sede perfeito, porque eu sou perfeito. Então, o que é que esse texto quer dizer? Sede perfeito como eu sou perfeito. Jesus não está chamando a gente para a perfeição? Mas que tipo de perfeição é essa? Será que é uma perfeição relativa? Ou será que é uma perfeição absoluta? Né? Tem um grupo de perfeccionistas, o perfeccionismo sempre esteve na igreja, né? Se eu não me engano, Henry Ford, mais ou menos um teólogo, ele acreditava que a gente poderia ser perfeito como Jesus é na sua natureza, né? Será que a gente pode ser perfeito como Jesus é? Na sua inteireza? No seu todo, no seu total, ou não? O que é que aquele texto fala quando diz que a gente deve ser perfeito como Jesus é perfeito? Existe uma coisa chamada contexto. O que é que se está falando ali? O texto começa assim, que a gente deve amar os nossos inimigos, né? E odiar os nossos, aliás, amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos, né? Aí depois Deus fala, não, a gente tem o quê? Que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Quer dizer ali, irmão, Deus estava falando da sua lei, da sua plenitude da sua lei moral, né? Mas os judaizantes, quer dizer, os antigos diziam, quando fala os antigos, quer dizer o quê? Os escribas e fariseus, os doutores da lei. Eles estavam o quê? Falando da lei oral, uma lei que eles incluíram no meio da lei de Deus. Então eles diziam o quê? Eu só tenho que amar quem me ama, quem faz parte do meu círculo de amizade. Aí Jesus foi mais além, Jesus não. A gente tem que amar o quê? Os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Quer dizer, o contexto é esse. Quando Deus fala que a gente deve ser perfeito como Ele é perfeito, é em amor. Quando eu amo meu irmão, quando eu quero o bem do meu irmão, seja ele quem for, ou se ele não for meu irmão ou não, meu inimigo ou não, eu tenho que querer o quê? O bem dele, o bem do meu próximo. Então, é possível ser perfeito?
É ou não é? Irmão, essa palavra se chama a palavra teleios. Teleios em grego fala o quê? Maduro. Quer dizer o quê? Um relacionamento maduro, né? E Paulo fala assim, que leites vos dei de beber, porque vocês não estavam preparados para comer o quê? O alimento sólido, né? Paulo queria falar algo mais profundo. Mas o quê? Os coríntios, eles não estavam preparados para o quê? Para ouvir aquilo que o Paulo queria falar. Eles ainda estavam tomando leite como criança, né? Quando a criancinha nasce, o que é que ela passa a comer? Leite. Por quê? Porque ela não tem dente para mastigar. Aí depois que ela vai crescendo, a mãe e o pai começam a introduzir o quê? O alimento sólido, né? Para que a criança possa se fortalecer mais e mais. Então, irmão, essa questão é uma questão crucial para a igreja, né? A questão do pecado, a questão da natureza pecaminosa que eu e você herdamos de Adão e Eva, né? Então, a pergunta é essa. Se eu posso ou não ser perfeito como Jesus é. Jesus, como veio, ele veio com a nossa natureza ou não? Ele veio com a natureza pré-lapseriana ou pós-lapseriana? Quer dizer, a natureza antes da queda de Adão ou depois da queda de Adão? É isso, irmão. Jesus veio com a natureza depois que Adão pecou? Com essa mesma natureza? Não. Jesus ele veio com a mesma natureza de Adão antes do pecado. Só que Jesus tem um ponto aí. O que é que Jesus herdou de pecado? Foi o quê? A natureza física, mas moralmente, espiritualmente, Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Jesus falou para os escribas e fariseus, quem de vocês aí me convence do pecado? Será que algum da gente pode falar isso? Será que eu posso chegar para você e tu me convence do pecado? Não, porque eu sou pecador. Eu tenho uma natureza pecadora. O pecado reina em mim. No meu DNA, no meu sangue, na minha veia, corre o quê? Pecado. Não é verdade? Então, Jesus ele veio com a natureza de Adão antes do pecado, antes de Adão pecar, mas com as fraquezas do ser humano, cansaço. Jesus cansava? Cansava, né? E cansava, irmão. Adão cansava antes do pecado? Não. Né? Adão não tinha debilidades físicas como um ser humano pecador. Porque Deus falou que agora Adão tinha o quê? Que trabalhar e suar, né? Quer dizer que se ele não pecasse, ele não ia ter esses probleminhas, né? Então, a gente tem que ter isso, a gente tem que entender esse contexto em que a gente está, né? Porque se a gente for igual a Cristo, com essa mesma natureza, ou se Cristo veio com a nossa natureza, então Cristo também precisaria de um Salvador. Se Cristo viesse com a minha natureza pecaminosa, Cristo precisaria também de um Salvador. Então a gente tem que entender isso para que a gente possa começar agora o texto, entrar no texto. Quer dizer que a gente não pode, irmãos, dentro desse contexto de humanidade, de terra em que a gente é inserido, a gente não pode ser perfeito como Jesus. Jesus foi o único. O que é que Paulo falou lá em Romanos 3? Todos pecaram, e o quê? E carece da glória e da graça de Deus. Quer dizer que Paulo falou, quando diz todos, é todos, antes dele. Paulo estava se referindo ali a Adão, Paulo estava se referindo ali a Enoque, Paulo estava se referindo ali a Elias, Paulo estava se referindo a todo mundo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto. E o pecado é algo universal, né? Desde os nossos primórdios até hoje, todo mundo vive inserido dentro de um contexto de pecado. Então, eu e você não é diferente, né? Eu e você, a gente vai continuar pecando. A gente tem uma natureza pecaminosa e, por isso, a gente vai abrir agora a nossa Bíblia em Romanos 7, para a gente começar a entender um pouco disso aqui que a gente está, dessa introdução. Irmão, obrigado aqui pela água, tá? Não sei quem deixou aqui, eu não olhei, me desculpe, mas obrigado pela pessoa aqui que trouxe essa água aqui para mim. Ei, irmão, maldito o homem que bebe na vida, que já bebeu na vida, né? Vixe, Maria, eu pego no copo, chega e me tremo todinho, ó. Ô, cachaça desgraçada. Queridos, abriram a Bíblia aí, em Romanos 7, vamos orar, vamos curvar nossas frontes para a gente agradecer ao Papai do Céu e pedir a orientação dele. Querido Deus, Pai amado,
Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, nos protegido. Que teu Santo Espírito se faça presença, Pai querido. Que se cale o homem e fale o Senhor. Que eu possa ser usado como instrumento vivo, Pai querido, para trazer essa mensagem de amor, de esperança e de salvação. Que possamos, Pai querido, sair daqui com o coração refrigerado, com o coração iluminado, com o coração poderoso, com a vida estabilizada e com o desejo de pregar o teu evangelho. Com o desejo de falar do teu amor para as pessoas. Mas para isso, Pai querido, restaura o nosso coração, muda a nossa vida, muda as nossas atitudes. Assim como o Senhor fez com Paulo, com Pedro, com João, com todos aqueles homens do passado, realiza essa obra em nossa vida também. Essa obra de mudança. Nos prepara para o teu reino e abençoa essa igreja maravilhosa que tem recebido os pregadores com amor e com carinho. Abençoa cada lar, a cada família aqui representada. Que teu Santo Espírito esteja com todas as suas famílias. Todos aqui têm plano, têm objetivo, então que o Senhor possa concretizar cada plano e cada objetivo de acordo com a tua vontade. Mas principalmente que o Senhor realize em nós a conversão que o nosso coração precisa, a nova natureza que nós precisamos. Nós precisamos nascer de novo. E só o Senhor, através do teu Espírito, pode realizar esse milagre em nossa vida. Fica conosco, nos ajuda, são essas bênçãos que te pedimos, desde já te agradecemos com o poder do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Aqui, irmãos, a gente vai ver aqui o versículo 15 fala assim, ó, Romanos 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui muitas pessoas falam que é Paulo antes da conversão, né? Que Paulo está aqui indignado antes da conversão, né? Muitos teólogos, né, principalmente que têm uma mentalidade grega, eles falam que aqui é Paulo, mas como é que, se fosse o Paulo convertido, como é que ele estava nessa agonia, nesse desespero todo, né? Mas os teólogos, né, conservadores, né, mais modernos, como Lutero, Calvino, né, Agostinho e outros, falam que aqui é Paulo depois da sua conversão, né? Paulo lutando aqui, né, desesperadamente pelo um desejo, né, uma angústia que ele tinha dentro do seu ser, da sua carne, algo que ele queria fazer o bem, mas não conseguia, né? Ele vai detalhando passo a passo, né, da sua agonia, do seu desespero aqui dentro desse contexto que a gente está falando aqui, né? Mas se Paulo já estava convertido, por que ele estava passando por isso tudo? O que é que estava acontecendo na vida de Paulo que ele estava passando por essa situação dentro desse contexto? O que é que a Bíblia aqui em Romanos 7 quer falar? Por que Paulo não conseguia fazer o bem que ele queria fazer? Porque ele fazia só o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia, né? E ele estava ali dialogando com Deus, falando com Deus, né? O que é que esse texto quer dizer? Né? O que é que esse texto quer ensinar para a gente? Irmão, a gente tem que olhar o seguinte. Paulo aqui está inserido dentro de um contexto, né, de lei, falando da lei de Deus, né? Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que a lei não dá poder, a justiça que há na lei não pode fazer nada para mudar a natureza de Paulo. Não é o papel da lei mudar. A lei, ela tem o papel de quê? De nos levar para o aio, né? A palavra aí se chama pedagogos, né? Que é o quê? Antigamente, em Roma, quando aqueles homens ricos tinham um filho, né? Eles eram muito ocupados, ele pegava um escravo para cuidar do filho dele. E o escravo, ele tinha toda a autoridade para disciplinar o seu filho, para cuidar do seu filho e até bater. Tem algumas imagens que falam assim, do escravo com um chicote na mão e o filho assim de lado, né? Quer dizer que ele não era um pedagogo.
Não era só a palavra não quer dizer pedagogo de ensinar, era de disciplinar, de cuidar para que aquela criança ela se preparasse quando ela tivesse velha para assumir o lugar do pai, né? Ou para ter direito aos bens que o pai deixaria para ela, né? Então Paulo aqui está falando de um tipo de situação que a gente se encontra hoje, né? Aqui o texto fala aqui num tipo de pecado. Qual é o pecado que você acha mais terrível? Será que é adulterar? Será que é matar? Será que é roubar? Ou para Deus todo pecado é igual? Existe, irmão, só dois tipos de pecado. O pecado voluntário e o pecado involuntário. Mas o que é que significa, irmão Milton, o pecado voluntário e o pecado involuntário? Você já viu na parte jurídica de uma cena de crime? Crime doloso e o crime culposo. Não é para a gente fazer aqui uma comparação para entender melhor aquilo que eu estou querendo falar aqui. Crime culposo é o quê? É um crime que você não tem intenção de matar. Por exemplo, eu estou numa luta corporal com alguém, eu vou empurrar essa pessoa escorrega, bate com a cabeça no meu fio e morre. Eu tive intenção de matar aquela pessoa? Não, foi uma fatalidade, né? Eu empurrei ela para que ela pudesse se afastar de mim, para que ela pudesse sair de perto de mim, para que eu pudesse me livrar dela. Mas tem outro caso o quê? Que eu tenho raiva de uma pessoa, aí premedito um ato, compro uma arma, compro um revólver, vou na casa dela, me escondo, espero ela chegar e vou, disparo 5 tiros nela. Quer dizer o quê? Houve um dolo, houve uma intenção. Eu quis matar aquela pessoa, eu quis tirar aquela vida daquela pessoa, eu escolhi fazer aquilo. Não é verdade? Então, dentro desse contexto, a gente vai ver aqui o que é que significa esse pecado. Vamos abrir 1 João para a gente poder entender mais ainda disso aqui que a gente está falando? 1 João... Acharam? Amém? 1 João 16, 17 fala assim: se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O que é que o texto está dizendo aqui? Que há pecado para a morte e pecado não para a morte. Mas aqui também não está falando em pecado involuntário e involuntário, está falando? Não, aqui o texto só está dizendo que há pecado que é para a morte, que o apóstolo está falando aqui, por isso vocês não roguem, e há pecado que não é para a morte. E para a gente procurar entender melhor, vamos aqui em Hebreus 10, vamos aqui voltar um pouquinho, para que a gente possa realmente... Hebreus 10, 26. Acharam, irmãos? Amém? O que é que Hebreus 10, 26 fala? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos... O que é que o texto quer dizer aqui? Que depois que a gente aceitou Jesus na nossa vida, e a gente continua o quê? A praticar o quê? O pecado deliberado, o pecado voluntário, já não resta o quê? Sacrifício, irmãos. Como é que Deus pode fazer algo por mim e por você? Escutar minhas orações se eu estou permanecendo em pecado. A não ser que essa oração seja o quê? Para Ele me dar força para que eu possa vencer o pecado. Então, se eu insisto em pecar, né? Se eu escolho pecar, se eu busco esse pecado, quer dizer que não resta mais sacrifício. No Antigo Testamento, lá em Números, só existem 2 tipos, né, de situações onde onde o sacrifício existia para o pecado. Era para o pecado involuntário, sacrifício para o pecado involuntário, e sacrifício para o pecado de culpa, que era contra o próximo. Quer dizer, só para esses 2 tipos de situações de pecado é que existia o sacrifício. Mas para pecado voluntário não existia sacrifício.
Está entendendo? Porque eu recebi Deus na minha vida e continuo a pecar e continuo em rebelião contra Deus. Sabe o que é que Números quer falar? Que esse pecado, ele fala assim, que é pecado de mão levantada. O que é mão erguida? É quando o pecador, ele fala assim, Deus, eu não estou nem aí para o que o Senhor pensa. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha vontade, do meu querer. Eu quero fazer as coisas da minha vontade. Eu não quero que o Senhor interfira. Então, isso é o pecado de rebelião. É o pecado que não existia sacrifício por esse pecado. Está entendendo? Porque o judeu, na época, ele queria viver nesse sentido. Né? Tinha expiação, todos aqueles que não sujeitassem no dia da expiação, continuassem vivendo pecado, ele era expulso dali. Né? Ele tinha que ser afastado dali, porque ele não tinha entregado o coração a Deus, não tinha pedido remissão a Deus, não tinha subjugado a sua vida a Deus. Então, como é que ele ia participar de uma coisa que era para pessoas que tinham que estar orando para Deus o que abençoar e pedindo a Deus que convertesse seu coração? Se ele queria permanecer em pecado, se ele queria continuar praticando um ato pecaminoso. Vocês estão entendendo? Quer dizer que Deus, irmãos, quando ele entra na nossa vida, quando a gente conhece Deus, que é a justificação, que ele nos justifica, ele derrama sobre nós o seu sangue, é para que a gente viva uma nova vida com Jesus. Não é porque a gente é batizado. Você, quando se batiza, você sai do batismo, você não sai ali. Hoje eu estou diferente. Não, você sai do mesmo jeito que você entrou. Não existe um milagre, uma mágica. Eu fui batizado, se aconteceu com algum de vocês aqui, beleza. Quando eu entrei na água, eu já me batizei uma vez, me rebatizei 2 vezes. Quando eu entrei e saí do mesmo jeito que eu entrei. Talvez até pior, porque é onde Satanás ataca. Mas, onde Satanás ele vai te infernizar. Mas ali você está demonstrando para a igreja, para Deus, que você quer o quê? Mudar a sua vida. Que você quer agora andar com Deus. Que você agora não quer andar sozinho, que agora você não quer se rebelar mais contra Deus. Né? E quando a gente fala em pecado voluntário e voluntário, isso quer dizer, irmãos, que durante a nossa vida, nesse processo de santificação, a gente não pode pular etapas. Né? A gente não pode pular etapas. Porque se eu passar da justificação para a glorificação, eu vou interromper aqui a etapa da santificação. Então o meu corpo ele só vai ser transformado por completo na glorificação, quando Jesus voltar. Essa natureza que eu tenho, nenhum momento da Bíblia você vai olhar que Jesus vai dizer que vai destruir essa natureza, por enquanto eu estiver na terra. Ele vai subjugar essa natureza. Essa natureza ela vai ser subjugada. É isso que a gente leu aqui em Romanos 7. Volta aqui para Romanos 7. Vou mostrar para vocês aqui. Paulo aqui no versículo 24, ele fala o seguinte aqui, ó. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas para por aí o texto? Não, o texto segue no versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quer dizer o quê? Que agora você já nasce com a natureza pecaminosa, eu não é? Né? Eu já nasço com a natureza pecaminosa. Você já colocou alguma coisa no chão assim, botou 2 crianças para brincar, e de repente você vê uma puxando para lá e dando na cabeça do outro? Aquela criança, ela entende o que está acontecendo ali? Ela sabe o que está fazendo? Mas por que ela bate na outra, ela puxa, ela grita, ela é egoísta? Por que uma criança é tão egoísta? Porque ela nasce com a natureza pecaminosa. E aqui Deus fala aqui, ó, de 2 naturezas. Agora, Paulo está desesperado, mas agora entrou quem? Jesus, através do seu Espírito, para combater essa natureza pecaminosa. Jesus entrou em cena. Né? Quer dizer, o que é que mudou do versículo 24 para o versículo 25? Não mudou nada, irmãos. Paulo continuou na mesma situação. Só que agora, Cristo entrou na briga. Cristo agora entrou em cena. Cristo agora vai fortalecer o coração de Paulo, para Paulo não ficar mais angustiado, Paulo não lutar só, Paulo não ficar temeroso. E no capítulo 8, do versículo 1, esses caras mudaram assim, né? Mas está falando do mesmo assunto, né? Foram divididos a Bíblia em capítulo e versículo, né? Mas aqui está falando do assunto só. O que é que o apóstolo Paulo fala no capítulo 8, versículo 1? Agora, pois, já nenhuma, para quê?
Mas se Paulo estava aqui, agoniado, se Paulo estava aqui, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E logo em seguida, ele mesmo fala, agora já nenhuma condenação. Por que nenhuma condenação? Porque, irmãos, não é pela ação humana que a gente vai ter um resultado. Não é pelo meu esforço. Não é pelo meu empenho, pelo meu desempenho que eu vou obter a salvação. A salvação, ela começa pela graça. E muita gente fala, não, agora até pela graça e vai terminar pela lei, pelas obras da lei, é verdade? Não, ela começou pela graça e ela vai continuar pela graça e ela vai terminar por quê? A lei é um resultado da nossa submissão ao que Cristo já fez pela minha vida. Eu só vou guardar a lei com a intenção pura, com a intenção realmente mudada, quando realmente essa graça fizer efeito na minha vida. Você viu lá o caso do publicano e do fariseu? Ah, Senhor, não sou como esse povo, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho, não sou igual àquele ali, aquele publicano ladrão. O que é que aquele homem está dizendo? O que é que aquele homem estava falando? Que era o empenho dele, aquilo que ele fazia, que queria que Deus recompensasse ele. Só faltou Deus dizer, o que é que tu quer? O que é que eu posso fazer por ti? Só faltou isso, né? Está entendendo? Então, não é pelos nossos atos de justiça. No ser humano não existe ato de justiça. A nossa justiça é como trapo? Indícia. Então, é a lei, meu irmão, é a cruz. É a cruz de Cristo, é o resultado de eu e você estar aqui. Muita gente vive, porque eu sou vegetariano, porque eu não coloco 1 grama de carne na boca, irmão, porque eu faço isso, irmão, porque eu faço aquilo. Como se aquilo desse direito dela alcançar o céu e dela ser melhor do que o outro. Não, irmãos. Não. Deus vai voltar quando o amor dele se refletir dentro do meu coração e do teu coração. Assim a irmã White fala. Tem um texto que fala sobre perfeccionismo, que o pessoal adventista usa muito, que é a palavra de Jesus. Ele pega um texto e distorce o texto e esquece desse detalhe. Ele diz que Jesus vai voltar quando a gente se empenhar para pregar o evangelho. Jesus vai voltar quando o ser humano se consagrar e pregar o evangelho. Imagina se Deus dependesse de Milton para voltar. Meu irmão, não volta. Deus não precisa de mim nem de tu não, irmão. Mas quando o amor dele se internalizar na minha vida e na tua vida, quando o amor de Deus estiver cravado no meu coração e no teu coração, aí sim Jesus voltar. E o pessoal, os perfeccionistas, esquecem dessa parte. Ele pega só uma parte do texto e esquece de ler o capítulo todo, né? E falar do que realmente a irmã White está falando. Porque realmente, quando você pega um texto fora do seu contexto, você vai falar aquilo que você quer. Não é verdade? Mas o texto, ele tem um quê? Ele tem um começo, né? Uma introdução, um desenvolvimento e o quê? Uma conclusão. Se eu pego uma parte do texto lá no meio e leio só aquela, então eu vou dar a conotação que eu quero. Eu vou falar aquilo que eu quero. Está entendendo? Então eu vejo muita gente aí falando, não, porque os meninos estão assistindo muito televisão, os smartphones, a Globo está destruindo a igreja, o não sei o que mais lá. Esquece de dizer que eu e você a gente tem uma natureza pecaminosa. Não, mas a influência da televisão, da Globo, está fazendo as mulheres adulterarem, os meninos pecarem, está levando o povo para a desgraça. Eu vou falar uma coisa aqui bem interessante para vocês, irmãos. Quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos, né? Do jardim do Éden, é verdade? Eles tiveram 2 filhos. Caim, mais velho, né? E Abel, né? Caim matou Abel. Vamos contextualizar aqui. Se isso que as pessoas falam fosse verdade, vamos ver aqui. Qual era a influência que Caim tinha? Dos pais dele, que eram convertidos, né? Tinham gestado Jesus e tinham pedido perdão, né? Qual era a outra influência que Caim tinha? A de Abel, que era um menino bom, né? Um menino obediente. E qual era a maior influência de Caim? Era Deus. Vamos falar agora do ambiente. Um ambiente maravilhoso, né? Água pura, água natural. O ar, 100%, vamos dizer assim, puro. As águas cristalinas. A comida de primeira qualidade. E não existia Rede Globo. Existia Rede Globo? Lá não existia, não? E por que Caim matou Abel? O que é que levou Caim a matar Abel?
Existia alguém no vídeo de Caim, Caim, ó, tu tem que matar Abel porque Deus preferia a oferta dele do que a tua. Existia alguém buzinando no vídeo de Abel, de Caim, para ele matar? Irmão, Caim estava no melhor ambiente. Se a gente for olhar pelo ambiente, por influência, por tudo que se fala, Caim não tinha matado Abel. Se realmente é a influência da mídia que faz com que você peque, com que você cometa o pecado ato, Caim não era para ter cometido o pecado. Porque Caim estava num ambiente totalmente bom, totalmente puro, ao lado de pessoas de bem. Não tinha uma influência ruim ali perto de Caim. E a gente vai para o dilúvio, porque Deus destruiu aquele povo antediluviano. Tinha mídia social? Não tinha. Você quando pega um smartphone, você abre lá no smartphone, vai para onde? Você quando liga, tem um papel de parede, né? Geralmente a mãe bota a foto do filho, né? Ou a mãe bota a foto do marido, né? Aí quando abre lá, quem isso aí? É meu marido. Bonito, né? Aí fica toda frondosa. Quem isso aí? É minha mulher. É gata, né? Mas quando você liga o smartphone, vai ter alguma coisa de pornografia lá? Não. Mas o que leva você a ir para a pornografia? O smartphone, ele tem vida própria? Irmão, agora eu vou botar na pornografia e você vai ser levado para a pornografia. Não, irmão, é meu dedinho, é. É o dedinho do pecador. A mídia social, irmão, só é um instrumento para mostrar para mim e você que eu sou um pecador e você é uma pecadora. A mídia social ele não vai levar você a pecar, você já é um pecador. Você só vai assistir algo ruim, impuro, porque o teu pecado vai levar. Porque naquele tempo de Adão e Eva, no tempo do dilúvio, não existia isso. E o pessoal pecava. E o pessoal cometia pecado. Então a gente tem que contextualizar, senão a gente vai ficar preso, refém dessas idiotices que andam falando por aí. Sinto muito o termo que eu estou falando. Você vai desculpar, você vai se justificar, você vai colocar algo mostrando para você que você só cometeu aquele pecado por causa daquilo. E não por causa da natureza pecaminosa que eu e você tem. Está entendendo? Você vai usar a televisão, você vai usar o smartphone, você vai usar a novela. Ah, mamãe, eu traí meu marido, porque, mamãe, eu assisti uma novela da Globo que falava em traição. Olha! Pode um negócio desse? Mas falava o tempo todinho que era de traição, aqui era de traição ali, a mulher traía ali, aí eu traí meu marido. Você traiu o seu marido porque foi uma escolha que você fez. Porque teu coração não estava subjugado por Cristo. Você tomou uma atitude deliberada. Você assistindo aquela novela não, você ia trair seu marido do mesmo jeito. Como Caim matou Abel, se não tinha nada. Jesus disse, olha, e Jesus falou para Abel, né? Para Caim, né? Cuidado com o teu coração. Jesus o quê? Advertiu Caim. Mas mesmo assim ele foi e pecou. Então, irmãos, eu e você, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós não podemos pular da justificação para a glorificação sem passar pelo processo de santificação. Vamos ler aqui um textinho aqui da irmã White, dentro desse contexto aqui, para a gente... Espera aí. Aqui, ó. Ser levado ao pecado sem se aperceber, não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço, é muito diferente daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planejar um curso de pecado. Quer dizer o quê? É diferente de você que cai numa tentação por se desperceber, por você ser um pecador involuntário, do que aquele que planeja pecar. Porque aquele que quer pecar, que sente o desejo de pecar, é diferente daquele que planeja. É como eu falei agora, da questão do crime é doloso e culposo. O crime culposo acontece com uma fatalidade. O crime doloso é aquele que eu planejo. É aquele que eu quero praticar, é aquele que eu quero fazer. Então, o pecado que tem no nosso coração, que é esse da natureza, que é o pecado involuntário, ele vai estar sempre comigo e com você. Quando Deus disse que aquele que continue a ser justo, a santificar-se, Deus está falando ali, irmãos, que é um processo, e você vai continuar, que não parou, não estagnou ali, está entendendo?
É impossível você viver num mundo sem pecar. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram, todos. Ninguém ficou nesse mundo sem pecar e ninguém vai ficar no mundo sem pecar. Não existe essa coisa de perfeccionismo. Quando você for ler um texto, você tem que ler dentro do seu contexto. Você tem que saber o que é que aquele texto está dizendo, porque senão você fica bilobado. E você é levado por outras pessoas. Tá entendendo? E você vai cometer o mesmo erro daquelas pessoas. Quer dizer que essa pessoa que começou a falar em mídia social, em nenhum momento ela falou da causa, que é o quê? O pecado. Ela falou o quê? De algo que pode me conduzir ao pecado. Que é o smartphone, que é o computador, que é a televisão. Ele não fala em televisão, não, ele fala na Rede Globo, né, irmão? O pessoal tem um medo da Rede Globo, eu não sei que medo é esse. Ah, irmão, na minha casa eu não assisto Rede Globo. Eu digo, eita, irmão, tá difícil, hein? Como se a Rede Globo fosse o mal, ó. Como se a Rede Globo fosse o mal da família brasileira. E Satanás pula, Satanás ri, Satanás fica bolando no chão, ó. Com essas pessoas que pensam daquele jeito. Se eu penso desse jeito, meu irmão, eu não vou atacar a causa. A causa é o quê? A minha natureza. É como eu falei, eu herdei de Adão e Eva uma natureza pecaminosa. Eu não peco para me tornar um pecador. Eu peco porque eu sou um pecador. Entenderam? A gente não peca para se tornar um pecador. A gente peca porque a gente é pecador. Está entendendo? E a gente tem que parar de passar pano, tem que parar de sombrear o pecado, tem que parar de justificar o pecado com outras pessoas, com atitudes. Colocar a mídia social como fosse a causa do meu pecado. Como se aquilo fosse me levar ao pecado. Agora eu vou falar um negócio, tá? A gente tem que cuidar também com quem a gente tem que assistir. A gente tem que cuidar com nossos filhos, para que nossos filhos não assistam besteira. Tá entendendo? Eu não estou dizendo aqui que e essas coisas também a gente tem que assistir. Tá entendendo? A gente tem que ter cuidado dos filmes. Tá entendendo? Aquilo que a gente está assistindo. Mas o que eu estou dizendo é que isso aí não é a causa de você pecar. Você peca porque você é um pecador. Você vai de encontro ao pecado porque esse coração pecador que eu e você tem vai nos levar para isso. Tá entendendo? A gente não tem força para resistir. Eu não tenho. Viu Paulo aqui? Diz, miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí quem entra em ação? Jesus. Jesus entra na vida de Paulo para fazer a diferença na vida de Paulo, irmãos. Para erguer a vida de Paulo, para mostrar que ele está com Paulo. Vamos ler mais um texto aqui da irmã White, dentro desse mesmo assunto aqui. Aqui, ó. Quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo, não teremos prazer no pecado, pois Cristo estará operando em nós. Poderemos cometer erros, mas haveremos de odiar o pecado que causou o sofrimento do Filho de Deus. Está entendendo? A irmã White sempre fala que, mesmo a gente estando em Cristo, a gente pode cometer erros. Em nenhum momento ela fala, e a Bíblia, a primeira Bíblia, tá, irmãos? Aqui só é ela falando de um assunto que está dentro do contexto da Bíblia. Ela fala que a gente vai viver nesse mundo uma vida de impecabilidade. Porque quando Deus fala, sede perfeito como eu sou perfeito, sede santo como eu sou santo, é nesse contexto de amor. É em outro contexto, mas nunca em impecabilidade. E nunca numa natureza impecável. Isso quem fala é os perfeccionistas. Que a gente vai viver como Cristo viveu e a gente vai poder ter força para vencer o pecado. Não vai ter. Não vai existir. Essa natureza ela só vai ser arrancada, tirada dentro de nós na glorificação, quando Cristo voltar. E a irmã White também fala disso. Está entendendo? Então, irmão, se a gente ficar nessa neura, a gente vai ficar movido por atos, por ações que a gente faz. A gente vai ficar agoniado, vai ver uma vida de legalista. Não sabe um robô? Tudo que a gente faz, meu Deus, será que eu estou pecando? Ah, meu Deus, será que isso é errado? Ah, meu Deus, vai ficar louco. E você nunca vai conseguir ter força para levar pecado. Porque você vai viver debaixo da lei. Você vai querer viver fazendo as obras da lei, como aquele fariseu. Ah, não sou como aquele outro. Ah, eu jejuo 2 vezes. Ah, eu sou melhor. Ah, eu faço aquilo. Qual é a motivação desse cara? A motivação dele era o quê? Se exibir, se mostrar. Ele estava se engrandecendo e estava o quê? Se desfazendo daquele outro. E o que é que o outro fez? Nem olhar para o céu. Ah, Senhor, ser comigo. Não foi? Que o publicano falou? Ser comigo, pecador. Aí Jesus perguntou, qual dos dois saiu de lá justificado, perdoado? O publicano ou o crente? O publicano, que era o ladrão, né, que era o bandido, que era o pária da sociedade, né? Tá entendendo? Então, irmão, a nossa motivação tem que ser diferente. Né? Jesus, quando ele entra na nossa vida, é para restaurar, para mudar aquilo que a gente não pode fazer por nós mesmos.
Nós não temos poder para mudar a nossa natureza, a nossa vida. A gente pode fazer o que for, a gente pode ser o melhor membro da igreja, eu posso ser o melhor ancião, posso ser o melhor pastor, eu posso dizimar, eu posso ofertar, eu posso dar cesta básica, eu posso atravessar a velhinha no meio da rua, eu posso fazer tudo isso e não ser salvo. E perder a minha salvação. Porque não é através de atitudes, de empenho e desempenho que eu vou alcançar uma atitude. É pela graça. Eu sou salvo pela graça. Eu continuo sendo salvo pela graça. E vou terminar sendo salvo pela... Mas quando a graça ela entra na minha vida, aí vai ter o quê? As obras de justiça. Quer dizer que eu vou agora ser um bom amigo, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom pai, ajudar aqueles que precisam, né? Consolar aqueles que estão passando por dificuldade, como a lição dessa semana, né, Gilberto? A lição de hoje fala. Então, qual é o meu espírito para ajudar uma pessoa que necessita? É para mostrar para a igreja que eu sou crente, para mostrar para a igreja que eu sou um cristão renomado, que eu sou um cristão que vai atuar na vida das pessoas? Não, irmão. Ali é porque Cristo me transformou. Eu sou um cristão convertido. É por isso que agora eu vou fazer a diferença na igreja, na comunidade, na universidade, onde quer que eu esteja. Está igual um menino que estava na universidade, chamou a mãe lá, a mãe foi lá, vocês estão estragando meu filho. O menino diz, não, quem estragou o seu filho, o seu filho chegou agora na universidade, e os 17 anos que ele passou em casa. Quer dizer que a mãe colocando a culpa na universidade de quem o menino era, e o tempo que ele passou em casa sem ir para a universidade. Quer dizer o quê? A mãe não criou o filho dela para Cristo, não criou o filho dela para o mundo. Quer dizer que o filho, quando chegou lá, mudou. Mudou o que ele já era. Não mudou, ele já era daquele jeito. E ela não se apercebeu disso. Quer dizer que eu hoje tenho a oportunidade de quê? De ter um encontro com Cristo. De ter um encontro com o meu Salvador. Isso é que vai ser importante, irmão. Ensine seu filho sobre Cristo. Uma grande escritora, não é a Ellen White, ela é escritora também cristã, ela falou, as mães e os pais, quando os filhos estão crescendo, ensinam seus filhos a ser educados. É ruim ensinar seus filhos a ser educados? É errado. Ensina seus filhos a ser reverentes. É errado ensinar nossos filhos a ser reverentes? Não. Mas esquece de o quê? De colocar, imprimir na mente dos seus filhos o quê? Sobre Jesus. No final das contas, vamos ter adolescentes e jovens educados e reverentes, mas perdido, irmão. Por quê? Porque Jesus não foi a base. A base nossa é Cristo. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para justiça. Abraão não foi salvo pela lei. Abraão está lá no Velho Testamento. Ele foi salvo por quê? Pela graça. Eu sou salvo pela graça. Tu és salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. Então, Jesus é quem vai mudar a nossa vida. Não é eu deixando de assistir Rede Globo, estar com o smartphone na mão, computador, que aquilo vai mudar a minha vida. A mudança da minha vida acontece quando eu tenho um encontro com quem? Com Cristo. E a partir desse momento, Cristo vai me orientar, me iluminar, para saber o que eu devo e o que eu não devo assistir, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Ele vai me dar força e poder para eu reagir a essa natureza pecaminosa. Vai ter uma guerra. O Espírito milita contra a carne e a carne contra... Está lá em Gálatas 5, né? 5,16. Então, irmãos, eu espero que essa mensagem ela tenha tocado no seu coração, tocado na sua mente, e agora, a partir desse momento, você enxergue as coisas de uma maneira diferente. Não da maneira que querem incutir na vida de vocês, porque a gente tem que ser bíblico. A gente tem que colocar a Bíblia como norma da nossa vida. E é a Bíblia quem vai direcionar a minha vida e a tua vida. Vamos ler aqui um texto aqui bacana da irmã White. Né? Aqui, ó. Se alguém que diariamente comunga com Deus, se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus, por um momento, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe seu erro, volta de novo, apressa-se a olhar para Jesus. Olha aqui nossa mensagem. E o fato de ter caído não faz menos querido ao coração de Deus. E o fato de ter caído não faz eu e você menos querido aos olhos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, irmãos. Deus sabe que a gente vai cair, que a gente vai tropeçar, que a gente vai errar, que a gente vai cometer erro. Mas esse fato não vai fazer eu e você menos querido o quê? Aos olhos de Deus. Deus vai estar sempre conduzindo a nossa vida, sempre olhando na nossa vida. Mas a irmã White fala assim, quando a gente se apressa e volta de novo para Cristo, né? Porque se a gente continuar com a vida que a gente quer levar, com a vida obstinada para pecar, querendo pecar,
Deus não pode fazer nada nem por mim, nem por você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É aqueles que tomaram o quê? A iniciativa de buscar Jesus. É aqueles que entregaram a vida a Jesus. É aqueles que estão dispostos a fazer de Jesus o quê? O rei da sua vida. Porque quando fala a palavra rei e pecado, o pecado ele é como rei. Ele reina dentro do meu coração. Ele reina na tua vida. Então agora, a gente, quando entrega a vida a Deus, entra outro quem? Outro combatente, irmão, que vai lutar com a gente. Vai nos dar força para quê? Para suprimir e esmagar o pecado. Quer dizer que o pecado ele vai estar lá, ele não vai sumir não, a nossa natureza vai estar lá. Se você deixar Deus de lado, um pouquinho de lado, ele vai reinar no meu coração e na tua mente. A irmã White fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Em Profetas e Reis, né? E ela fala que Davi se desviou de Deus, né? E ele pecou, né? E ele deixou de ser o homem cujo coração de Deus a partir do momento que ele pecou. Que ele deixou Deus de lado e foi o quê? Dar em cima de Betseba. Você viu, depois daquele cobiçar a mulher do próximo, a vida de Davi, ela só... E quando Natan foi ao encontro de Davi, o que é que Davi falou? Pequei contra... Ele disse, não pecou contra Betseba e contra Urias. Ele disse, pequei contra Deus. Mesma coisa foi José, que foi assaltado pela mulher de Potifar. O que é que ele disse? Eu vou cometer esse pecado contra Deus. Então, irmão, são homens que tinham um relacionamento profundo com Deus. Mas em um momento ou outro, o pecado tomou conta e eles não resistiram e caíram. Mas Deus falou o quê? Deus desistiu de Davi? Em nenhum momento Deus deixou Davi lá, caído, sem solução para a vida de Davi. Não, Deus foi lá e o quê? Levantou Davi. Ele colheu consequências, e sérias, né? Muito séria Davi colheu consequências. O filho estuprou a filha, o outro matou o outro filho, né? O outro pegou as mulheres dele, teve relacionamento na frente de todo mundo. Depois daquilo ali, a vida de Davi ficou um caos. Mas Deus o quê? Perdoou ou não perdoou Davi? Perdoou Davi. E a Bíblia fala, o Espírito para você fala que Davi foi o maior rei de Israel. Então, irmão, que Deus possa estar com a gente hoje. Que a gente possa realmente colocar a nossa vida na mão de Jesus. Que não importa quem você é, não importa o que você esteja fazendo, não importa a tua situação. Deus, ele quer cuidar de você, ele quer te amparar, ele quer restaurar a tua vida, da tua família, da tua casa e do teu lar. Mas para isso você tem que tomar uma iniciativa, né? Porque Deus, ele não força, ele não interfere na tua escolha. Só vai para o céu quem quer ir para o céu. Mas também quem quiser se perder, vai se perder. Mas que Deus seja soberano na minha vida e na tua vida hoje. Que Deus possa fazer diferença na minha vida e na tua vida hoje. E que a gente possa sair daqui com o coração inflamado. E vim hoje aqui com o irmão Gilberto mais tarde. Vamos, Gilberto, visitar, vamos pregar. Mas com a motivação certa. Não para nos promover, não para aquilo, achar que aquilo vai nos levar para o céu, não. Mas para ajudar outras pessoas, para falar para as pessoas que Deus é Deus e que Deus pode libertar, Deus pode salvar. E só através de Deus a salvação. Amém? Que Deus possa estar com a gente hoje. Vamos ficar de pé agora e cantar o mesmo hino que a gente cantou no começo. Infinita. Infinita. É uma graça que não acaba nunca, irmãos. É eterna. É infinita. Amém?
Meu coração entrego a ti, contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Oremos. Querido Deus, Pai amado, graças te damos mais um sábado, estamos aqui na tua companhia. Obrigado porque o Senhor continua a nos instruir, continua a trabalhar e agir no nosso coração, para que possamos cada dia e cada hora aprender das tuas verdades. A gente só vai entender essa graça maravilhosa de que o Senhor morreu por nós, quando a gente entender realmente a força e o poder do pecado que habita na gente. A gente vai realmente entender o sacrifício que o Senhor fez por nós. Porque nós não ia conseguirmos jamais ter uma vida plena, uma vida santa, se o Senhor não intervisse em nossa vida. Porque nós nascemos em pecado, nós nascemos perdidos, nós nascemos com a natureza destrutiva, que ia nos levar para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então que o Senhor continue agindo no nosso coração, transformando, restaurando a nossa vida, para que possamos entender cada dia mais o teu plano de salvação. E para que também em nós surja o desejo, a alegria, a vontade de pregar o teu evangelho, de levar esse evangelho para outras pessoas, de falar do teu amor e dessa esperança que está contaminando nosso coração e nosso ser. Abençoa essa igreja aqui, Pai querido. Ilumina cada irmão que está aqui. Abençoa essa liderança, para que eles possam realmente ter força, fé, estabilidade, e que eles possam sempre confiar no teu poder e não na força deles. E que a igreja, Pai querido, ela acompanhe os teus líderes, né? Elas estejam ao lado dos teus líderes, ela ajude os líderes da igreja a realmente a dar uma guinada, a seguir em frente com essa tarefa, Pai querido, majestosa, boa e louvável de pregar o teu evangelho. Nos ensina a orar, nos ensina a estudar mais a tua Bíblia, nos ensina realmente a estar, Pai querido, de joelhos no chão, com o coração contrito te buscando, para que o Senhor possa fazer essa reforma, essa transformação que o Senhor quer fazer em nossa vida, que possamos, Pai querido, sair daqui rejubilados, que possamos sair daqui cheio do Teu Espírito, que possamos sair daqui com uma mentalidade diferente, com um coração diferente e com uma atitude diferente. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e permanece hoje e sempre conosco. São essas bênçãos que te pedimos, desde já te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. A Igreja Leão de Judá agradece ao